Olá, pessoal. A gente está conversando um pouco sobre os conceitos de tecnologia, tecnologia digital, ciência, tudo que envolve essas questões. E no bloco anterior, nós estávamos conversando justamente sobre o conceito de tecnologia. E existe um pensamento que geralmente está vinculado à ideia das pessoas de que ciência e tecnologia, claro, não são coisas iguais, mas uma depende da outra para existir. Então, muitas vezes se pensa que para ter tecnologia é necessário que a ciência venha antes e tenha se desenvolvido anteriormente. Mas será que isso é verdade? Será mesmo que para a gente ter tecnologia a gente tem que ter uma ciência desenvolvida? Ou o contrário, para a gente ter ciência a gente teve que desenvolver uma tecnologia antes? Então a gente fica perguntando quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? Nessa história. E aí, professor, como é que fica essa situação? Uma boa parte dos autores na atualidade, Luciana, eles falam o seguinte, né? Há uma tendência a defender a hipótese de que a tecnologia nasceu antes da ciência, tá certo? Mas ninguém pode negar que a ciência e a tecnologia elas estão profundamente dependentes uma da outra, certo? Agora é o seguinte, a tecnologia e a ciência elas podem ter uma codependência, mas elas não são a mesma coisa e nenhuma necessariamente é decorrência da outra, e muito menos a tecnologia é decorrência da ciência, que aliás foi isso que gerou, vamos dizer assim, não diria que foi o que gerou, mas foi um dos principais elementos geradores da cisão que houve entre a filosofia da ciência e a tecnologia, né, que aconteceu lá pelo meados dos anos 70, que foi quando se constituiu uma área de conhecimento chamada filosofia da tecnologia. Por quê? Ora, quando o homem achou uma forma, vamos dizer assim, de criar uma ferramenta para prolongar a força, como foi a clava, não é? Ele começou a desenvolver o que a gente consideraria de um conceito de tecnologia, até porque, um produto tecnológico, porque ele pensou na clava antes de pegar a clava na mão, ou ele pegou a clava na mão, mexeu para lá, mexeu para cá, alguma coisa ele fez que antes de envolver, vamos dizer, necessariamente a ação, ele teve que fazer uma reflexão sobre o que ele iria fazer, nem que fosse levantar o braço e bater com aquilo em alguma coisa. Então a tecnologia, ela nasce muito antes de um sistema, ela nasce muito antes de um produto tecnológico, né? Ela nasce, na verdade, uma necessidade de um pensamento, de uma reflexão. Eu preciso de alguma coisa que me ajude a alcançar um coco que está lá em cima da árvore. E o principal é o seguinte, eu não posso dizer que para isso teve que haver ciência antes. Não houve. Assim como eu também não posso dizer que um macaco que pega uma vara e toca, vamos dizer assim, num coco lá em cima para derrubar alguma coisa, se é que o macaco faz isso, eu não posso dizer que ele está fazendo ciência, entende? Mas eu posso dizer que ele pode ter, vamos dizer assim, inspirado alguém que raciocine a pensar numa tecnologia para pegar coco em cima da árvore. Então, isso é um exemplo bem, bem clássico e bem fácil da gente entender que a tecnologia, na verdade, ela é muitas vezes anterior à ciência. Agora, no século XXI, século XX, século XIX, elas começam a se misturar de uma forma muito imbricada e aí a pergunta, né, de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, realmente fica um pouco mais complexa. Mas uma é muito dependente da outra, ainda que não sejam a mesma coisa, né? Pois é, a tecnologia, né, ela tem uma coisa assim que antecede a própria ferramenta, equipamento, artefato, que seja, né? A tecnologia tem uma ideia, né? Ela nasce de uma necessidade, mas de um pensamento humano. Então, uma vez que o homem pensa em algo para poder resolver o problema dele, para atender a sua necessidade, ele já está pensando de uma forma tecnológica, né? Certeza. Agora, é muito interessante a gente pensar isso no contexto da docência, porque eu me pergunto sempre, como professora, o que é que nós, professores, fazemos em sala de aula para o desenvolvimento tecnológico? E o que é que nós, professores, fazemos em sala de aula para o desenvolvimento científico? Então, fica muito mais fácil, talvez, a gente responder quando a gente pensa que na sala de aula, por exemplo, a gente está trabalhando com fenômenos que são científicos. E que a gente está transmitindo, pelo menos, informações que são decorrentes da ciência. Mas em que momento a gente trabalha com informações que são decorrentes da tecnologia? Até mesmo quando a gente vai querer fazer o uso do computador, por exemplo, que também é uma tecnologia, a gente se esbarra em uma série de preconceitos e uma série de dificuldades que a escola nos impõe ou que a gente mesmo coloca, né, para si. Então, existem alguns autores que colocam
que a tecnologia ela está aquém da ciência no sentido do que nós, seres humanos, atribuímos a essa tecnologia. Então, muitas vezes a gente não vê a discussão de tecnologia na escola e não produz tecnologia na escola, não é por outro motivo não, é por puro preconceito, porque a gente acha que a ciência é mais importante do que a tecnologia, e aí a gente atribui um valor maior à ciência e menor à tecnologia, achando, portanto, que a ciência vem à frente dessa produção tecnológica. E a gente ainda tem o aspecto de que, infelizmente, isso é uma das coisas contra as quais a gente procura, vamos dizer assim, bater, né, lutar contra isso, que é a apropriação do professor do elemento tecnológico, né, do artefato tecnológico. O professor, se deixar, ele não se apropria do universo tecnológico. Um exemplo disso foi lá nos anos 80, quando a informática na educação começou a entrar dentro da escola. Quem é que ia cuidar dos laboratórios de informática de educação nas escolas? Ou eram pessoas ligadas à área da informática. Não necessariamente pessoas de nível superior, mas sempre tinha um técnico de laboratório, que era o técnico em eletrônica, né? Quer dizer, houve uma preocupação, as pessoas que iam dar, eu me lembro aqui mesmo no Ceará no ano de 91, quem ia trabalhar, vamos dizer assim, com os professores no estado, eram pessoas, vamos dizer assim, da área da computação, da própria universidade onde nós trabalhamos, quer dizer, da Universidade Federal. Então, não eram pessoas com grandes conhecimentos didático-metodológicos, não eram pessoas com grande conhecimento fundamentado de docência. Eram dadores de aula, eram professores que davam aula, né, sem uma técnica de docência, vamos dizer, estudada, e que transferiram essa mesma coisa para o computador. Ou seja, as crianças iam lá para ficar jogando jogos, fazendo o próprio logo. O logo foi inúmeras vezes muito mal utilizado, né? E até hoje eu acho que ele ainda é muito mal utilizado em muitos lugares. Por quê? Porque não tem uma apropriação do nosso docente, né? Não tem uma apropriação do nosso professor do uso dessas tecnologias como integrado à docência, né? Na verdade, a gente faz o que seria um nível muito básico de integração, né? Que é a integração assim, né? É uma integração do tipo, tem um computador lá, então eu vou botar os meninos a jogar um software simulador do descobrimento do Brasil. Ou eu vou jogar um software simulador de controle de crescimento de planta. Mas não há uma apropriação do professor e uma integração disso no seu plano de aula, né? É isso mesmo, né? Eu também penso dessa forma. E às vezes é uma imposição, né, que vem de fora e é muito complicado. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso mais na frente. No próximo bloco a gente vai ver então aí a definição de tecnologia digital para entender por que é que esse digital está dentro do aspecto tecnológico.